Imagine uma história tão intensa, tão cheia de intrigas e reviravoltas, que parece um enredo de série épica. Agora, imagine que essa história está nas páginas da Bíblia, no livro de Juízes. O que aconteceu de tão terrível em Juízes 19, que continua sendo um dos capítulos mais sombrios do Antigo Testamento? E o que essa passagem pode nos ensinar sobre justiça, corrupção moral e consequências devastadoras? Fique comigo até o final, porque você vai descobrir como esse relato, escrito há milhares de anos, ressoa com temas atuais e profundamente humanos. O livro de Juízes faz parte do Antigo Testamento, narrando um período caótico da história de Israel, antes da instituição da monarquia. O capítulo 19, em especial, nos apresenta uma narrativa chocante e perturbadora, repleta de simbolismo e lições profundas. É um texto que desafia o leitor, não apenas pela sua brutalidade, mas também pela sua complexidade moral. Para entendermos Juízes 19, precisamos saber onde estamos no tempo. O povo de Israel vivia sem um rei, e a frase que se repete como um refrão nesse livro é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Esse pano de fundo de caos e anarquia moral nos ajuda a contextualizar os eventos perturbadores descritos no capítulo. A história começa com um levita, um membro da tribo de Levi. Os levitas, apesar de sua função sagrada, não eram perfeitos e suas falhas muitas vezes refletiam o estado espiritual do povo de Israel. A história do levita, em Juízes 19, é um exemplo trágico de como até mesmo aqueles dedicados a Deus podem se desviar quando a liderança espiritual é negligenciada. O levita toma para si uma concubina. Vale destacar que, no contexto bíblico, a concubina era uma esposa de status inferior, algo comum naquela época, mas que hoje pode parecer estranho ou injusto. Essa mulher, no entanto, o abandona e retorna à casa de seu pai em Belém. Já aqui surgem as perguntas: por que ela foi embora? O texto não explica diretamente, mas esse detalhe se torna importante à medida que a história avança. O levita, então, decide buscá-la para trazê-la de volta. Ele chega à casa do sogro, onde é recebido com hospitalidade exagerada, a ponto de ser convencido a permanecer vários dias. Mas como todo bom enredo, o suspense começa a crescer quando eles finalmente partem para casa. Em sua jornada, o levita, a concubina e seu servo enfrentam escolhas que mudam o curso de suas vidas para sempre. No coração de Juízes 19, encontramos uma cena que é um dos momentos mais perturbadores de toda a Bíblia. É aqui que o conflito atinge um pico assustador, revelando não apenas a brutalidade humana, mas também a consequência de escolhas erradas em meio a uma sociedade moralmente falida. Imagine a cena. Um levita, sua concubina e um servo estão viajando tarde da noite. Eles evitam pernoitar em Jerusalém, na época ainda habitada por jebuseus, porque preferem uma cidade de Israel, acreditando que ali encontrariam segurança entre seu próprio povo. Essa decisão, aparentemente prudente, os leva à cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Mas em Gibeá, algo está terrivelmente errado. A cidade, que deveria ser um refúgio, é marcada por silêncio e abandono. As ruas estão vazias e ninguém os acolhe. Esse comportamento é chocante em uma cultura que valoriza a hospitalidade como um dever sagrado. É apenas um velho vindo do campo que finalmente os convida a entrar em sua casa, mostrando que ainda há alguma faísca de bondade na escuridão que domina Gibeá. Quando a noite cai, o verdadeiro horror começa. Homens perversos da cidade cercam a casa do velho, exigindo que o levita seja entregue a eles para que possam abusar dele. Essa demanda grotesca ecoa a história de Sodoma e Gomorra, reforçando o quão longe o povo de Gibeá havia se afastado da justiça e do temor a Deus.
O velho anfitrião tenta proteger seu hóspede a todo custo, pois sabe que violar o sagrado código da hospitalidade seria um ultraje ainda maior. Ele oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita para satisfazer a turba em uma tentativa desesperada de evitar um pecado maior. Essa decisão, embora visivelmente repugnante aos nossos olhos modernos, reflete o dilema moral que ele enfrenta. Escolher o menor dos males em uma situação que já é profundamente corrupta. O levita, porém, toma uma decisão que marca um ponto de ruptura. Em um ato de covardia e autodefesa, ele entrega sua concubina à multidão, sacrificando-a para salvar a si mesmo. Essa escolha não é apenas moralmente indefensável, mas também devastadora, mostrando a profundidade da depravação, não apenas dos homens de Gibeá, mas também do levita, que deveria ser um líder espiritual. A concubina é brutalizada a noite toda e, ao amanhecer, encontra forças apenas para se arrastar até a entrada da casa do velho, onde cai, sem vida, com as mãos na soleira da porta. Essa imagem é um dos momentos mais sombrios das Escrituras, encapsulando a tragédia e a consequência de decisões egoístas em um mundo sem liderança divina. Na manhã seguinte, o levita encontra o corpo de sua concubina à porta. Sua reação inicial não é de luto ou arrependimento, mas de frieza calculada. Ele coloca o corpo sobre seu jumento e a leva para casa. É aqui que ele faz uma escolha que mudará o curso da história de Israel. Ele corta o corpo da concubina em 12 partes e as envia às tribos de Israel, como um chamado à ação contra a maldade que tomou conta de Gibeá. Essa decisão é chocante, mas estratégica. O levita está usando a violência extrema como um grito por justiça, forçando as tribos a confrontar o estado de degeneração moral em seu meio. Cada tribo que recebe uma parte do corpo entende a gravidade do ocorrido e percebe que algo deve ser feito. As tribos de Israel se reúnem em Mispá, chocadas e indignadas com o relato do levita. Elas exigem justiça, mas isso cria um novo conflito. Como lidar com a tribo de Benjamim, que protege os homens culpados de Gibeá? Aqui, a decisão é dividida. Alguns defendem uma abordagem pacífica, argumentando que a unidade entre as tribos é crucial. Outros insistem que a justiça divina exige uma punição exemplar. Quando Benjamim recusa entregar os culpados, a guerra se torna inevitável. Essa decisão não é tomada de ânimo leve, mas como um último recurso para expurgar o mal do meio do povo de Deus. O conflito escala para uma guerra civil devastadora, onde irmãos lutam contra irmãos. Benjamim, uma das menores tribos, resiste ferozmente, mas é eventualmente esmagada. A guerra deixa milhares de mortos e a tribo de Benjamim é quase exterminada, sobrando apenas 600 homens. Essa perda monumental é um lembrete de como escolhas erradas, desde a negligência da hospitalidade até a proteção de criminosos, podem levar a consequências irreparáveis. Agora, vamos parar para refletir. O que essa história nos ensina? Por que Deus permitiu que algo tão terrível fosse registrado na Bíblia? A frase-chave de Juízes, cada um fazia o que era reto aos seus olhos, nos mostra o que acontece quando uma sociedade rejeita a autoridade divina. Sem padrões morais absolutos, o resultado é caos, violência e injustiça. Assim como em Juízes 19, vivemos tempos em que muitos fazem o que é certo aos seus próprios olhos. O relativismo moral e a rejeição de Deus são visíveis em nossa cultura. Estamos realmente tão distantes da sociedade de Gibeá? Essa história nos chama a voltar ao Senhor, buscando sua justiça e vivendo de acordo com seus padrões. O levita deveria ser um exemplo, mas ele falhou. Hoje, temos líderes espirituais comprometidos com a palavra de Deus? Ou cada um faz o que é reto aos seus olhos?
A frase-chave de Juízes, cada um fazia o que era reto aos seus olhos, nos mostra o que acontece quando uma sociedade rejeita a autoridade divina. Sem padrões morais absolutos, o resultado é caos, violência e injustiça. A resposta das tribos de Israel demonstra a importância de não ignorarmos a injustiça. No entanto, a forma como lidaram com o problema, com vingança descontrolada, revela que até mesmo nossas tentativas de fazer justiça podem ser corrompidas pela nossa natureza pecaminosa. O comportamento do levita, do anfitrião e dos homens de Gibeá nos lembra de quão longe o ser humano pode chegar quando se afasta de Deus. A Bíblia não embeleza a natureza humana, ela a expõe, mostrando nossa necessidade desesperada de redenção. Porque o levita não protegeu sua concubina. A cultura patriarcal da época colocava as mulheres em posição de vulnerabilidade. No entanto, mesmo dentro desse contexto, as ações do levita mostram um grau de insensibilidade que simplesmente é inaceitável. Por que cortar o corpo em partes? Esse ato chocante tinha um propósito: mobilizar as tribos de Israel. Naquela época, enviar partes do corpo era uma forma extrema de chamar a atenção para um crime. A história de Juízes 19 não é fácil de ler, mas ela nos desafia a confrontar questões difíceis sobre justiça, moralidade e nossa própria humanidade. No final, ela aponta para a necessidade de um Salvador, alguém que traga ordem ao caos e justiça verdadeira ao mundo. E agora, eu quero saber sua opinião. O que essa história significa para você? Como ela ressoa com o mundo em que vivemos hoje? Deixe seus comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre esses temas e não se esqueça de se inscrever no canal.